E o estilo de hoje, gente, é Belgian Golden Strong Ale. Então vamos lá, vamos falar do Belgian Golden Strong Ale. Nossa, mas que nomão, né? Nunca ouvi falar nesse estilo. Aposto que todo mundo aqui já tomou uma cerveja chamada Duvel. Foram eles, inclusive, que inventaram esse estilo. Inventaram logo após a Primeira Guerra Mundial. Eles queriam fazer uma cerveja que saísse um pouco daquela linha de lagers, né, que a Bélgica vivia nesse tempo. Né? A Bélgica consumia muita lager nessa época, eles queriam fazer uma cerveja mais intensa. E aí a cervejaria chamada Morgat, belga, inventou a Duvel. O nome Duvel, Duvel segundo um próprio belga, em Old Flemish. Flemish é flamenco, né? Flamenco antigo, quer dizer devil. Então, Duvel quer dizer devil, né? Demônio, né? Em português. E por que essa nomenclatura demônio? Porque ela tem muito álcool. Ela tem muito álcool, ela deixa a pessoa bêbada muito fácil. E aí, fazendo um paralelo a Duvel, surgiram outros nomes um pouco parecidos, né? Como Lúcifer, como Judas, e uma americana também, fazendo um pouco de analogia nessa linha, né? A Russian River, que é uma cervejaria da Califórnia, criou uma cerveja chamada Damnation. Damnation de perdição, né? Então, é uma cerveja que ela realmente tem uma graduação alcoólica muito alta. A Duvel tem 8,5, se não me falha a memória, de álcool. 8,5, 8,5. E a Duvel Triple Hop tem 9,5. Mas a Duvel mesmo ela tem 8,5. O estilo vai de 7,5 a 10,5. Tá muito ali na linha da Tripel, que é uma cerveja que todo mundo conhece. Quem nunca tomou uma Tripel? Aproveitando que eu estou falando da Tripel, vamos fazer um paralelo com a Tripel. Então, como é que é a Tripel? Qual que é a diferença da Belgian Golden Strong Ale da Tripel? As duas são claras, mas a Belgian Golden Strong Ale ela é mais clara. Ela é um pouco mais clara. A Tripel ela é um pouco mais maltada. Em termos de lupulagem, você sente mais a lupulagem na Belgian Golden Strong Ale, porque ela é uma cerveja com menor complexidade. Menor complexidade. A Belgian Golden ela é menos maltada, menos complexidade de malte. E a Belgian Golden também tem menor complexidade de fermentação do que uma Tripel. Definitivamente, a Belgian Golden Strong Ale não tem um fenólico muito alto, não tem aquelas picâncias, né, aqueles condimentos que provêm do fenol, não tem esse fenólico muito alto. Coisa que a Tripel tem e exagera bastante no fenólico. Fenólicos que vão dar especiarias, vão dar condimentos, herbal, até cravo, tá? Nas cervejas belgas, o fenólico principal não é só o cravo. Na Weiss, sim. Na Weiss é o cravo e ponto final. Nas cepas de Weiss. Já nas belgas, não. É a complexidade de fenólico. Fenólico que remete até a frutas vermelhas, a um quê um pouco terroso, né? Então, tripel, fenólico alto. Golden Strong Ale, fenólico baixo. A Golden Strong Ale tem um malte
com baixa intensidade, corpo baixo, corpo máximo médio. A tripel já fica no médio, médio alto, é um pouquinho acima. A lupulagem, nenhuma delas tem dry hop, nem a Belgian Golden e nem a tripel. Só que na Belgian Golden, por ser uma cerveja menos complexa, menos intensa, intensa em que? Em malte e levedura, se sente melhor o amargor no retrogosto, o sabor do lúpulo de final de fervura na Belgian Golden. Já na Tripel, você sente também, só que menos, porque a Tripel é uma cerveja mais intensa. A graduação alcoólica delas é mais ou menos a mesma, tá? Por volta aí de 8, 8,5 até 9%. Então tá aí, já comecei, já falei do comparativo, são estilos bem similares. Uma das maiores diferenças aí vai ser o corpo. A Belgian Golden ela tem um corpo mais leve e um perfil de fermentação sem fenólico, mas com banana, tá? Vamos lá falar das outras demais características, né? Eu falei do álcool da Belgian Golden, 7,5% a 10,5%. Fica geralmente entre os 8 e 9%, sim, na média, tá? Como fazer o malte de uma cerveja dessa? Você vai usar malte Pilsen. Pale Ale é raro, tá? É malte Pilsen mesmo, tá? Muito claro, talvez um pouco de Pale Ale, mas não é tanto, tá? Vocês vão usar realmente malte Pilsen. Muito raramente um malte caramelizado, né? Ou um Munique da vida, um biscuit em pequeníssimas quantidades. Por quê? Porque essa é uma cerveja que tem que ter de cor de 3 a 6 SRM. Ela é uma cerveja que não chega na coloração amber. Ela tem que ir até o dourado. Ela vai do amarelo ao dourado. Mesmo dourado que a gente encontra numa Pilsen tcheca. Sabem aquelas Pilsen tcheca dourada? Dourado intenso? Esse mesmo dourado intenso é a cor normal de uma Belgian Golden, sem tonalidades rubi nem amber, tá? Isso seria um erro. E vocês já devem ter tentado fazer uma cerveja dessa puro malte. Aí você coloca lá a quantidade toda de malte, né, para fazer ela puro malte. Fazendo ela puro malte, ela vai ficar praticamente amber. Se eu usar só Malt Pilsen, eu só coloquei Malt Pilsen nessa cerveja, ela vai ficar praticamente amber. Como é que eu faço então? O pulo do gato aí é açúcar. Que tipo de açúcar? Esse é um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença nessa cerveja. Já tomei versões delas feitas por aluno com açúcar de mesa. Eu não sei que raios. O açúcar de mesa ele dá um dulçor residual que não é tão agradável para uma cerveja dessa. Com candy sugar, talvez fique também um pouco com açúcar residual. Qual que é o melhor açúcar para essa cerveja? O açúcar mais leve de todos, a high maltose. Fica muito legal com high maltose. Então usem e abusem da high maltose numa cerveja como essa. É um segredinho para vocês fazerem uma boa cerveja, tá? Então, quantos por cento? Sempre falo em percentual. 10 a 15%. 10 a 15% de high maltose. Pode usar um pouquinho mais, até 20% no máximo, tá? Não muito mais do que isso, senão ela vai começar a ficar muito aguada, né? O álcool vai aparecer demais. Então, o ideal é por volta de 15% de high maltose. Malte Pilsen, se quiser, uma pitada de Munique, mas muito pouco. E high maltose, por volta de 15%.
Lupulagem é uma cerveja que tem ali um amargor um pouco perceptível, né? O IBU dela é de 22 a 35, né? Fica na média aí entre 25 e 30 IBUs. 25 e 30 IBUs numa cerveja dessa, você sente esse amargor no retrogosto. A lupulagem é toda lupulagem alemã, tá? Vocês vão usar aí, pode usar o Magnum para amargor, pode usar no final da fervura um Mittelfru, pode usar Tettnanger, Tradition, Styrian Gold, o Sass cabe muito bem aí. Se fizer adição a 0 minutos, que é no Ripple, usa numa quantidade baixa, de 0,5 a 0,8 gramas por litro, tá? Mas normalmente se tem aí adições entre 15, 10, 5 minutos. Se colocar no Ripple, coloca com uma quantidade baixa, tá? Não exagera muito não. Não é para ter aroma de lúpulo, mas é para ter uma intensidade de lúpulo no retrogosto para contrabalancear o malte, tá? E para que ela fique com o retrogosto um pouquinho amargo, um pouquinho lupulado, aparecendo também o sabor do álcool aí. Não só o sabor do álcool, não quero dizer que é álcool solvente. Não tem que ter solvência nessa cerveja. Você vai sentir o sabor, o aroma do álcool e até um aquecimento na traqueia devido à ingestão dessa cerveja, né? Do álcool nessa cerveja. O álcool tem que ser bem inserido, tá? Se você sente o aroma de álcool numa cerveja dessa, é normal. Não confunda com álcool superior. Como que a gente distingue o álcool superior? Pega a cerveja, esvazia o pulmão inteiro e dá uma respirada bem longa. Puxa, puxa bem fundo. O aroma do álcool ele fica na ponta do nariz ou ele entra para dentro do nariz? Se ele fica só na ponta do nariz, ele é um álcool normal. Se ele entra para dentro do nariz e ele fica por um certo tempo, tem álcool superior aí, tá? Isso é como se detecta, né, o álcool superior. Nenhuma cerveja belga tem que ter álcool superior. Acho que nenhuma cerveja é aceitável. Vamos falar de fermentação, levedura para essa cerveja. A levedura perfeita para essa cerveja se chama ou S33 ou BE256. Uma levedura onde que se produz éster e muito pouco fenólico. Fermenta ela por volta de 22 a 24 graus. Não faça parada ferúlica durante a mostura numa cerveja dessa. Faça apenas a parada proteica para que produza, sim, os ésteres e não fenólicos, tá? Essa é uma dica para fazer uma cerveja dessa. Aí vamos falar de água agora. Qual é o target do cálcio? De 80 a 100 ppm. É uma cerveja intensa. Você pode colocar um pouquinho aí de cálcio. Magnésio de 15 a 20. O cloreto, pode abusar um pouco de cloreto, de 80 a 100, 120. Sulfato, também. Então, mais ou menos 1 para 1, tá? Você pode colocar 100 de cloreto e 100 de sulfato. Porque você tem que perceber o lúpulo na cerveja. Mas perceber o sais, ele atua justamente nisso, é na percepção do lúpulo, não é na intensidade do amargor que os sais atuam, que o sulfato atua. É na percepção. Você tem que perceber o malte, tem que perceber o frutado da levedura, que é o éster, e tem que perceber também o lúpulo no retrogosto. 100 de cloreto, 100 de sulfato. Bicarbonato, coloca aí de 40 a 50 ppm para dar uma equilibrada no efeito tampão dessa cerveja. Isso é importante para a mostura, né, para equilibrar ela. Deixa eu pensar, fiz comparativos, falei do histórico, do nome.
Álcool, malte, lúpulo, levedura e falei da água. E eu acho que é isso então, galera. Vamos ficando por aqui. O próximo vídeo a gente vai falar de Belgian Single.